E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar de fatoração e produtos notáveis, um assunto muito legal da matemática básica, que tem assim grande incidência em vestibulares e no Enem, e é uma ferramenta para a gente resolver muitas outras coisas dentro da matemática. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, vamos fazer o canal crescer. E o canal crescendo, ele vai ajudar mais e mais pessoas a terem conteúdo de matemática acessível, tá bom? Um grande abraço a todos. Bora pro vídeo. Valeu. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre fatoração e produtos notáveis. Inicialmente, o que significa fatoração? Bom, gente, fatoração ao pé da letra significa transformar somas e subtrações em produtos. Simples assim. Fatorar uma expressão significa transformar essa expressão em produto. Ok? Quais são os principais casos de fatoração que a gente tem? Bom, o primeiro caso é o chamado fator comum. Como é que funciona o fator comum? Bom, imagine que a gente tem uma expressão assim, ó, ax mais AY. Vendo? Olhando nessa expressão, a gente tem dois termos. O AX é um termo, o AY é um outro termo. E nesses dois termos, o A ele é o fator que está tanto no primeiro termo quanto no segundo. Então a gente pode colocar esse A em evidência. Então, a gente coloca ele aqui em evidência, abre um parêntese, e aí para a gente descobrir quem vai dentro do parêntese, a gente divide. A gente pega AX e divide por A, vai dar X, mais a gente pega AY e divide por A, que vai dar Y. De tal maneira que quando a gente fizer a distributiva aqui, a gente volta para essa expressão anterior. Ok? Beleza. Segundo caso, agrupamento. Imagine que a gente tem uma expressão assim, ó, AX mais AY mais BX mais BY. Bom, como é que fica o nosso agrupamento? Olha só. Agrupamento, normalmente, a gente usa quando a gente tem quatro termos. Tá? É uma dica legal para a gente poder identificar se o caso que a gente vai usar para fatorar uma expressão é ou não é o agrupamento. Normalmente, quatro termos, a gente tenta, pelo menos, fazer o agrupamento deles. Então, olhando para esses dois primeiros termos aqui, ó, a gente percebe que o A é um fator comum, ó, AX mais AY. Então, a gente pode colocar o A em evidência. E aí é aquele mesmo esquema. AX dividido por A dá X, mais AY dividido por A dá Y. Mais, olha os dois últimos termos, BX mais BY. A gente pode colocar o B em evidência. Então, quando a gente colocar o B em evidência, BX dividido por B dá X, mais BY dividido por B dá Y. Repare agora que a gente tem dois termos. Um dos termos é o A que multiplica x mais y e o outro termo é o B que multiplica x mais y. Então perceba que o x mais y ele é fator tanto desse primeiro termo quanto é fator desse segundo termo. Então a gente pode colocar o x mais y em evidência. Então colocando o x mais y em evidência, mesmo esquema. Pega A que multiplica x mais y e divide por x mais y. O que vai dar essa divisão? A mais, pega B que multiplica x mais y e divide por x mais y. O que vai dar essa divisão? B. Pronto, acabamos de transformar a soma de quatro termos num produto. Está fatorado. Ok? Então a gente tem esses dois casos aí. Terceiro caso, diferença de dois quadrados. Imagine que a gente tem essa expressão aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado. Qual é a maneira de fatorar um x ao quadrado menos y ao quadrado? Ou seja, a diferença de dois quadrados. A diferença de dois quadrados sempre vai ser o produto da soma pela diferença. Ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado fatorado é x mais y vezes x menos y. Ok? Trinômio quadrado perfeito. Imagine que a gente tem uma expressão assim, ó, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Qual é a fatoração dessa expressão? Bom, essa expressão aqui, gente, ela é aquela do quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, a forma fatorada disso aqui é x mais y ao quadrado. E se a gente tiver x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado? Qual é a forma fatorada disso? Bom, esse é o quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. A forma fatorada disso é x menos y ao quadrado. Ok?
Soma de cubos. Imagine que a gente tem agora essa situação aqui, ó. X ao cubo mais y ao cubo. Isso aqui é uma soma de cubos. Como é que a gente faz para fatorar uma soma de cubos? A gente faz assim, ó. X ao cubo mais y ao cubo é x mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Repare você que a gente não tem 2 aqui, tá? Não é menos 2xy não, tá? É menos xy apenas. A ideia é você observar que esse sinal aqui, ó, o x mais y, que é sempre o contrário desse aqui, tá vendo? Mais aqui, menos aqui, ok? E se a gente tiver que fatorar uma diferença de cubos, quem seria x ao cubo menos y ao cubo? Bom, seria x menos y vezes x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Tá vendo? O sinal aqui é menos, o sinal aqui é mais. Essa é a fatoração de uma diferença de cubos, ok? Cubo perfeito. Imagine que a gente tem esse desenvolvimento aqui, ó. X ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Isso daqui é o desenvolvimento do x mais y ao cubo. Ou seja, cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo é x mais y ao cubo. Ok? E se fosse assim, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado menos y ao cubo. Isso aqui seria o desenvolvimento de quem? De x menos y ao cubo, tá? Então, essas duas expressões fatoradas, quando tudo for positivo, é x mais y ao cubo. Quando o sinal fica alternando, ó, positivo, negativo, aí é x menos y ao cubo, ok? Trinômio do segundo grau. Imagine que a gente tem agora uma expressão assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Muito conhecida essa expressão, né? A gente consegue escrever essa expressão aqui na forma fatorada? Sim. A forma fatorada desse trinômio do segundo grau, ele é assim, ó, é a que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Quem é esse x' e esse x duas linhas? X' e x duas linhas são as raízes desta equação. Ou seja, para a gente fatorar um trinômio do segundo grau, primeiro a gente precisa igualar esse trinômio a zero e depois fatorar utilizando as raízes. Isso aqui a gente vai até fazer um exemplozinho, porque ele é mais complicado de entender. Imagine que eu queira fatorar essa expressão aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Quero fatorar essa expressão, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para fatorar essa expressão é achar as raízes. Pega a expressão e iguala a zero. Ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, nós vamos usar o delta aqui, né? Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a, tá vendo que é 1, vezes c, 25 menos 24, isso é igual a 1. Fórmula de Bhaskara, menos b, ou seja, menos 5, 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, dividido por 2a. Daqui nós vamos ter que as duas raízes serão x', 5 mais 1, 6 por 2, 3. E x duas linhas, 5 menos 1, 4 por 2, 2. Portanto, a maneira de fatorar isso daqui, ó, tá vendo que aqui é 1, né? A maneira de fatorar isso aqui é 1 que multiplica x menos x', ou seja, x menos 3, vezes x menos x duas linhas, x menos 2. Pronto, tá. A forma fatorada é essa. Ok? Legal. Vamos fazer dois exercíciozinhos para a gente poder finalizar aqui as ideias e guardar bem. Então é o seguinte, se x menos y ao quadrado menos x mais y ao quadrado é igual a menos 20, quanto que é x vezes y? Bom, vamos ver, né? Então vamos pegar aqui, ó, x menos y ao quadrado menos x mais y ao quadrado, isso é igual a menos 20? Bom, isso aqui a gente pode desenvolver o produto notável, né? X ao quadrado, quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos, vamos desenvolver esse produto notável? X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Isso é igual a menos 20. Ok? Perceba que eu continuei com um parêntese aqui por conta do menos, tá, pessoal?
Não deixa de colocar o parênteses aqui não, senão você vai esquecer de trocar o sinal desses outros dois termos aqui, ó. Deixa o parênteses. Quando for menos, sempre que você estiver fazendo uma expressão menos a outra, deixa o parênteses aqui na segunda expressão para você não esquecer de trocar o sinal de todos os termos, tá? Então vamos continuar. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Ó, troca o sinal de todos os termos. Vai ficar menos x ao quadrado, menos 2xy, menos y ao quadrado. Isso é igual a menos 20. Ok. A gente pode simplificar algumas coisas aqui, ó. X ao quadrado, menos x ao quadrado. Y ao quadrado, menos y ao quadrado. E aí, como é que fica? Vamos voltar aqui, ó. Menos 2xy menos 2xy dá menos 4xy. Isso é igual a menos 20. Como ele quer saber qual que é o valor de xy, eu vou dividir os dois lados aqui da nossa expressão por menos 4. E aí o que vai acontecer? Ó, menos 4 dividido por menos 4 dá 1, então de cá fica xy. Menos 20 dividido por menos 4 dá mais 5. Então o nosso x vezes y é igual a 5. Ficamos com a letra D de dado. Ok? Vou fazer mais uma. Eu preciso saber o valor dessa expressão aqui quando x for menos 1,3. Bom, se você quiser, você pode substituir direto o menos 1,3 aqui no x, que não tem problema nenhum. Vai dar certo. Mas aqui a gente pode fazer de um jeito mais inteligente. Olha só. Y é igual a 0,49 menos x ao quadrado dividido por 0,7 mais x. O que a gente consegue perceber aqui? 0,49 é 0,7 ao quadrado menos x ao quadrado dividido por 0,7 mais x. O que é 0,7 ao quadrado menos x ao quadrado? Isso aqui é uma diferença de quadrados, pessoal. E como é que a gente fatora uma diferença de quadrados? A gente fatora assim, ó, é o produto da soma pela diferença dos termos, dividido por 0,7 mais x. E aí, essa jogadinha foi boa? Não, gente, não foi boa não, foi excelente. Por quê? Porque o 0,7 mais x a gente simplifica aqui e aqui, ó. Daqui a gente tira que o nosso y, né? Ele vai ser 0,7 menos x. Então a gente simplificou a expressão antes de substituir o x por menos 1,3. Olha o tanto que ficou mais fácil. Então agora vamos substituir. Vai ficar assim, 0,7 menos, quem é x? Menos 1,3. Ou seja, vai ficar 0,7 menos com menos, mais 1,3. Finalmente, o nosso y vai dar 2. Letra A. Valeu, abraço, gente.